O trabalho ao longo dos tempos. Do ponto de vista histórico, os seres humanos têm desenvolvido grandes civilizações, com grandes feitos. No entanto, sem a organização social do trabalho, nada teria acontecido. Cada uma das civilizações se organizou de uma maneira. Sempre uns trabalham mais, outros menos. Umas realizam os trabalhos mais difíceis, muitas vezes escravizados, enquanto outros, privilegiados, ostentam e mandam nas classes inferiores. Pode-se questionar também se existem semelhanças nas formas de trabalho do mundo antigo com a atual. Naturalmente, o mundo passou por muitas mudanças que precisam ser melhor compreendidas. As principais foram a passagem do trabalho escravo para o servil e daí para os diferentes modelos de trabalho assalariado. Os significados tiveram alteração com o passar dos séculos, e o nível de satisfação do trabalhador da pré-história ou da Grécia Antiga era o mesmo do trabalhador atual. Somos trabalhadores livres, mas para inserirmos no mercado de trabalho passa-se por muitas dificuldades. A transição para essa fase realmente se concretizou. As ruas do mundo estão cheias de desempregados, excluídos do mercado de trabalho. O conceito de trabalho. O conceito sobre o trabalho muda cada situação analisada. Na pré-história, para o homem primitivo, o trabalho era autônomo e servia apenas para a sobrevivência através da coleta de frutos, exercida por mulheres, e da caça praticada pelos homens. Portanto, para os Homo sapiens, o objetivo maior deveria ser retirar da natureza seu sustento, imersos numa rotina nômade. Por conta disso, não havia condição para a formação de líderes permanentes, e a acumulação de capital era praticamente impossível. O homem era proprietário apenas do que conseguia carregar. As modificações do ambiente repercutiram no hábito de alguns grupos, que se tornaram sedentários, ou seja, se fixaram em determinada região. Essa forma de organização foi se tornando complexa, possibilitando o aprendizado na doma dos animais, trabalhar a terra, conhecer os detalhes do clima apropriado para o cultivo do próprio alimento. Havia uma mudança de visão. O homem já não esperava pela natureza, ele se adaptava às intempéries do clima. A divisão do trabalho praticamente não existia, com exceção da separação das tarefas do homem e das mulheres. Especialistas da produção de excedentes não havia. Com a formação das aldeias, abria-se a possibilidade da formação de outras profissões, como a de artesão, se tornando necessário ter uma visão de produção do excedente. Com o aumento das aldeias, as relações se tornaram complexas, abrindo espaço para outras identidades, passando a cambiar mercadorias entre elas até a formação das cidades, impérios e civilizações por todo o globo terrestre. Para os pensadores da Grécia Antiga, por exemplo, o trabalho era mal visto. Os gregos antigos consideravam o trabalho a expressão da miséria humana. Para Homero, a ociosidade da nobreza era o mundo ideal para qualquer pessoa. O trabalho pesado ficava por conta das mulheres, servos e escravos. Estes ficavam com o trabalho braçal, como nas minas, nos campos, olarias, na construção civil, construção de pirâmides, aquedutos, monumentos, etc. Os gregos, no período clássico, consideravam que o ócio criativo era digno do homem livre. O trabalho braçal era desprezado. Aristóteles acreditava que ninguém poderia ser livre tendo que ganhar o próprio pão. Para ele e outros filósofos de seu tempo, como Platão e anteriormente Sócrates, e outros que viviam a pensar o mundo, o tempo deveria ser usado para aperfeiçoamento do intelecto,
das artes, da cultura, da escrita, etc. Por conta das leis que os protegiam, os filósofos se beneficiavam da mão de obra escrava. Essas leis justificavam a dominação de parcela da população. Para a filósofa Hannah Arendt, na Grécia clássica, nem o labor nem o trabalho eram dignos para se constituir como cidadão político. Em uma visão invertida dos tempos atuais, não era considerado cidadão qualquer pessoa que estivesse sendo necessário à existência da cidade. Para as crianças valia a mesma regra, não dava para ser comparada com o adulto, não possuía cidadania. O que é o escravo? A palavra trabalho é originada do latim tripalium, que era o nome de um instrumento de tortura usado pelos romanos na Idade Antiga. O trabalho estava ligado à ideia de suplício, punição, que se estendeu até a Idade Média. O sistema servil de produção foi o que prevaleceu na Europa feudal. Com a estabilidade e insegurança dos povos germânicos, o feudalismo se beneficiou, com as terras se concentrando na mão de poucos senhores. Os servos trabalhavam para os senhores, em regime de servidão. Serviam aos senhores da maior parte do tempo, e numa pequena porção de terra própria para sustento. Nessas alturas, a sociedade era claramente dividida em quem trabalha, de um lado, onde encontrava-se a nobreza feudal, incluindo os nobres cavaleiros, e o clero de outro, os servos e os pequenos artesãos. Os servos e seu pedaço de terra e utensílios se mantinham no mesmo lugar, independente do dono. Eram os servos da gleba, diferente dos vilões, que saíam à procura de trabalho em outros feudos. A vida econômica se baseava no trabalho agrícola, mas na Baixa Idade Média, com a ascensão dos burgos, se observava a produção e comercialização entre os senhores. Também nesse período existia a ideia religiosa e católica do trabalho como castigo, sofrimento e penitência dos servos. Claramente o nobre não deveria trabalhar, e como o clero dividia o poder com a nobreza, nunca era punido. Cada estamento tinha determinadas regras que deveriam ser cumpridas. Com o Renascimento surge a ideia de que o trabalho é inerente ao homem. O ideal de maestria e perfeição, de que são próprias do artesão, começam a ser valorizadas. Ao mesmo tempo, aconteciam mudanças no plano político, artístico, comercial e moral. Naturalmente, emerge um movimento de valorização do homem, o humanismo, e os ideais renascentistas e iluministas. No Renascimento, no século XV ao XVI, o trabalho passa a ser visto como estímulo para o desenvolvimento dos seres humanos e como expressão da personalidade humana, quando se torna criador por sua atividade. Perceberam que com o trabalho poderiam fazer qualquer coisa. E no Iluminismo, no século XVIII, é que o trabalho foi exaltado, ao lado da técnica, com o surgimento das primeiras fábricas, e o capitalismo se consolidava definitivamente. Se destacaram os filósofos John Locke, Adam Smith, David Ricardo, defendendo o trabalho como fonte de toda a riqueza e valores sociais. Das vertentes das reformas protestantes mais importantes do período, o calvinismo valorizava o trabalho árduo, com o objetivo de obtenção do lucro, ao enriquecimento pessoal, satisfazendo a classe dos burgueses, contrariando os dogmas da Igreja Católica. O clero combatia fervorosamente a liberdade econômica e o crescente lucro dos setores mercantis.
Esse setor defendia de que, com a implantação do trabalho assalariado, seus objetivos seriam alcançados. Dos filósofos mais relevantes, Adam Smith nasceu no Reino Unido em 1723 e sua obra mais importante, A Riqueza das Nações, morreu em 1776. Foi o protótipo dos filósofos iluministas. Era considerado o pai da economia moderna. Era economista e desenvolveu um modelo de livre mercado, com base na valorização do trabalho e na liberdade individual. Para ele era necessário estabelecer um modelo social e econômico que tivesse como base o valor pessoal do trabalho. Era esperançoso, porém realista, especulativo e prático ao mesmo tempo. Outro filósofo importante foi Max Weber. A obra Ética Protestante e o Espírito Capitalista apontava a religião protestante como elemento fundamental, como um valorizador do trabalho, que passa a ser considerado uma virtude do ser humano. Visão que favorecia muito o crescimento do capitalismo. Os países de maioria protestante, como Inglaterra e Estados Unidos, contrariando a ideia cristã do castigo atribuído ao trabalho. Com a ideologia protestante surge o conceito de vocação e predestinação e o espírito capitalista. A riqueza passa a ser vista como algo positivo, causando o individualismo e valorizando uma noção de disciplina, através do apego ao trabalho e a possibilidade de acúmulo de riqueza. A mudança de percepção acontece quando as pessoas têm a consciência de que o trabalho poderia satisfazer suas necessidades, mas também seu lazer. O trabalho passou a ser designado como um ato dignificador do homem e a salvação perante Deus. Além de garantir riqueza, possibilitava crescimento na posição social, passando a ser respeitado, tendo a noção do próprio valor e do espírito de nobreza. O renascimento cultural, o movimento do humanismo, as revoltas protestantes e o mercantilismo foram os fatores fundamentais para a implantação da fase industrial. O desenvolvimento industrial e a lógica da multiplicação desembocou em formação de outros significados ao trabalho, atrelado à moral burguesa individualista. Na Europa, a partir da segunda metade do século XVIII, profundas revoltas liberais na França e transformações sociais na Inglaterra davam a sensação de ruptura com o passado. A ideia do novo, do progresso, se disseminava pelo continente e buscava se adaptar à nova ordem, que continha o advento das grandes invenções e ao ritmo alucinante imposto pelo novo estilo de trabalho. O tempo passou a ser cada vez mais valorizado. Cada minuto deveria ser minuciosamente calculado e aproveitado. Era o que chamavam de Revolução Industrial, inaugurada na Inglaterra na metade do século XVIII, em que a sociedade divide-se entre os trabalhadores assalariados, a classe operária, e os proprietários do meio de produção, a burguesia industrial. Com o fim da escravidão oficial, surge a opção de contratação por tarefas nos países colonizados. No século XIX, na Europa, as atividades fabris foram responsáveis por um intenso processo de urbanização, produção em massa e consumo. Foram inventados o tear mecânico, a máquina a vapor, a fiandeira elétrica, que aumentaram muito a produção de manufaturas, e o iluminismo influenciava na adoção de organização taylorista de produção. A invenção da máquina a vapor obrigou os trabalhadores a seguir o ritmo da máquina, que deu grande impulso ao setor têxtil. A máquina, criada em 1711,
possibilitou a instalação de muitas localidades distantes na margem dos rios, o que antes não era possível, pois dependiam apenas da força dos rios para seu funcionamento. A energia a vapor foi fundamental também no setor de transportes de mercadorias de um local a outro. As jornadas de trabalho sofreram mudanças, haja vista que não dependiam apenas da luz solar. A luz a gás alterou os limites das jornadas de trabalho, que podiam ser estendidas noite adentro. A indústria britânica impunha um ritmo ainda mais alucinante que a indústria têxtil, principalmente os setores produtivos de carvão, ferro e aço, aproveitaram. Com a mecanização da produção e o surgimento das primeiras máquinas movidas a carvão, houve uma revolução também na agricultura, culminando no desenvolvimento de novas técnicas de adubação, novos modos de plantação, diferentes dos tradicionais sistemas rotativos de cultura, que eram utilizados desde a Idade Média. Em compensação, os trabalhadores, apesar de serem remunerados, recebiam salários muito baixos, em jornadas de trabalho muito longas e exaustivas, que passavam de 18 horas por dia. Incorriam muitas mortes por cansaço e acidentes de trabalho. As relações se tornavam muito desiguais, em que os proprietários industriais acumulavam verdadeiras fortunas e os operários viviam em misérias absolutas. É nesse cenário que surgem os movimentos de operários reivindicando direitos trabalhistas, inéditos até então. O filósofo Karl Marx foi um dos principais teóricos do movimento trabalhista, que analisava os desdobramentos do sistema capitalista. Ele defendia que o trabalho era uma condição essencial para que o homem fosse cada vez mais livre e dono de si. Mas ele apontava as contradições do sistema, que a riqueza de uma classe, dos industriais, determinaria a pobreza de outros, os operários, acentuando que a mercantilização das relações dominaria tudo. Ao processo de estranhamento que o operário teria em relação ao sentido da atividade produtiva, ele se chamou de alienação, quando o trabalho deixa de ser a satisfação da necessidade para se tornar apenas um meio de satisfazer as necessidades externas a ele. Enquanto desenvolve uma única técnica, o camponês ou artesão de outrora, que detinha vários outros conhecimentos, agora passavam a ser exigidos em uma única função, principalmente nas grandes indústrias. Marx criticava a divisão do trabalho mecânico ao afirmar que enquanto um operário realizava apenas uma operação, ele perdia o controle e o conhecimento sobre todo o processo de produção em que ele estava inserido. Quanto mais se alienava, ele perdia a noção do gênero humano, daquilo que o fazia ser gente. Em sua grande obra, O Capital, ele afirma que quanto mais o operário se esgota no trabalho, mais ele se torna pobre e menos o mundo interior lhe pertence. Já o sociólogo francês Émile Durkheim, que nasceu em 1558 e morreu em 1858, na verdade, e morreu em 1917, dedicou sua vida à sociologia, tornando uma ciência autônoma. Tinha uma visão mais otimista do trabalho, embora reconhecesse os problemas decorrentes dele. Para ele, a divisão do trabalho serviria para fornecer socialização dentro do contexto comunitário. A divisão deveria proporcionar a cooperação entre os indivíduos e assim conseguir bons resultados sociais. Os indivíduos aceitam o lugar social que lhe é ofertado desde que
o que prevaleça seja a ordem social e solidária, que produziria justiça para todos. Entre as obras mais importantes, figurou-se Elementos da Sociologia e da Divisão do Trabalho Social. Concomitantemente, enquanto a sociedade se adaptava aos novos tempos de divisão do trabalho, após o período que o ócio era condenável, havendo campanhas de perseguição aos ociosos, o trabalho passava a ser valorizado apenas como atividade produtiva. Para o lazer sobrava muito pouco tempo e para o descanso regenerador quase nada. O trabalho e o tempo livre adquiriam um novo significado, um valor diferente a cada época histórica. No início da civilização, o trabalho tinha uma conotação que se limitava à sobrevivência da espécie. O tempo usado com a humanidade tinha que ser bem aproveitado. Com o controle dentro das fábricas, através do advento do sistema fabril, os valores capitalistas passaram a dominar espaços subjetivos fora da seara logística da construção do espaço físico. De país em país, os europeus incentivavam a população a pensar em termos de tempo do relógio ocidental. A hora de Greenwich é adotada na Inglaterra em 1848, nos Estados Unidos em 1875 e no Brasil em 1914. Com o velho mundo industrializado, pelo menos as grandes potências da época, que eram a Inglaterra, a França e a Holanda, passaram a ditar as regras do jogo político, filosófico e financeiro do mundo, influenciando e repercutindo nos países colonizados da América, África e Ásia, onde os europeus tinham controle. Produziram guerras, como no caso por exemplo, da Guerra do Paraguai, na América do Sul, que forçaram a Argentina, o Uruguai e o Brasil a lutar contra o Paraguai. Tudo para manter sob controle o mercado produtor de matéria-prima para seus produtos e para garantir o mercado consumidor do excedente de suas mercadorias. No campo filosófico, a escola positivista, liderada na França por Auguste Comte, defendia que a tecnologia, o progresso técnico, seria a solução de todos os problemas da humanidade. Levariam os homens a ser mais racionais em todas as atividades da vida, na política, nos negócios e, consequentemente, na relação entre as nações. O positivismo teve repercussão na área política, inclusive influenciando em decisões das nações por sistemas republicanos dos séculos XIX e XX, na América do Sul e no Brasil, especificamente em 1889, com a Declaração de Independência da República. Todavia, a despeito dos benefícios que o capitalismo proporcionava, haviam questões muito importantes que começavam a ser questionadas. O industrialismo, que se estendeu na maioria dos países da Europa, incluindo a Rússia czarista, usava e abusava do trabalho infantil, por se tratar de habilidades que os dedos finos lhes proporcionavam. As crianças e mulheres eram largamente utilizadas, principalmente no setor têxtil. Isso significava baixar significativamente o custo da produção. A tecelagem exigia pouca força muscular. Por conta disso, as crianças e as mulheres eram empregadas, recebendo 1/5 do pagamento dispensado aos homens, e muitas vezes recebiam apenas alojamento e alimentação. Os acidentes de trabalho eram frequentes, que eram punidos como castigo. A maior parte dessas contratações eram realizadas através das paróquias, que dessa forma se livravam das despesas com sustento e diminuindo os encargos. Essa condição de vida profissional não era restrita ao setor de tecelagem.
Apesar das proibições, as minas também as utilizavam, porém as fiscalizações eram insuficientes para inibi-las. Decretos passaram a exigir instrução primária para o exercício do trabalho. Um mínimo de horas de estudo passou a ser obrigatório, representando um avanço na legislação, pois nela se propunha proteger as crianças da exploração dos donos das fábricas, como dos pais e das outras pessoas que tinham sob sua vigilância, ou extraíam vantagem direta do trabalho delas. Cabe salientar que essa lei acabou sendo letra morta, devido ao pequeno número de fiscais nomeados para a fiscalização das minas, das fábricas, além das famílias, os escassos poderes que lhe eram concedidos. Muitos se enriqueceram a custas da força de trabalho dócil e ágil, facilmente manipulável deles, que não sabia reivindicar ou organizar-se. No Brasil, após o período colonial, em que os índios e negros foram escravizados escandalosamente, as crianças negras não fugiram à regra. A partir da abolição da escravidão, tanto adultos quanto crianças obtiveram liberdade formal. Porém, na prática a situação não mudou muito. Haja vista que não bastaria liberdade, se não houvesse solução para a questão habitacional, além de inúmeros outros problemas que não foram enfrentados 130 anos atrás. E até hoje se vê repercutido esse problema no país. A abolição da escravidão, que acabou acontecendo em 1888, assinado pela princesa Isabel, aparentemente resolveria o problema dos escravos, mas na sua totalidade composta de negros e negras. Mas a maneira como foi feita deixou fissuras sociais que não foram solucionadas até hoje. Uma multidão de pessoas, aos milhões, foram libertadas, mas não foram realizados estudos no sentido de organizá-los profissionalmente. O trabalho que eles realizavam sem remuneração, eles perderam, porque a partir dali, com remuneração, eles não teriam, o que resultou em uma massa de desempregados do Brasil afora. O problema era agravado pelo fato de que não apenas o pai, a mãe ou o filho era escravo dos senhores de engenho, dos comerciantes urbanos, da lavoura de café ou de inúmeras atividades ao qual eles estavam atrelados. Era a família inteira, e com essa medida administrativa tomada sem o consentimento da classe dominante, a sociedade não sabia o que fazer com uma multidão de desempregados, sem moradia e sem qualquer expectativa de um melhor futuro para si e para seus filhos e netos, já que não foram preparados profissionalmente para assumir essa condição. O governo monarquista não havia tomado medidas equivocadas, de branqueamento da população, atraindo imigrantes para as fábricas e as plantações. O governo republicano estava envolto na problemática da manutenção do golpe militar e na governabilidade posterior a ela, e sem capacidade e vontade política de resolver o problema, nada foi resolvido. As décadas se passaram e o resultado foi o crescimento das favelas, em locais impróprios para a construção, vidas desorganizadas e a discriminação contra os negros aumentando paulatinamente até os dias atuais, em que a maioria dos empregos está na mão de homens e mulheres brancas. As ruas estão tomadas de jovens negros discriminados pela sua cor, e o preconceito é tão marcante que a criança já nasce com esse estigma. O país atravessou o século XX imerso em discussões em torno do trabalho infantil, até que em 1988 elaborou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. No entanto,
Havia um abismo entre o compromisso assumido formalmente e a realidade que se percebe tanto no ambiente urbano quanto no espaço rural. Tem-se observado em todas as regiões do país, e principalmente na zona rural. O trabalho infantil, realizado nas plantações de cana-de-açúcar, frutas, fumo, algodão, em pedreiras, carvoarias, casa de farinha, fabrico de cerâmicas e no trabalho doméstico. Na área urbana, as crianças são utilizadas em vários setores da sociedade, como em atividades desenvolvidas em espaços públicos, como vendedores, catadores de lixo, no ramo da tecelagem, na produção artesanal, na produção de calçados e, na pior das situações, elas são absorvidas pela criminalidade, consumindo e vendendo drogas, se prostituindo em um ciclo vicioso que uma coisa leva a outra. Uma família desorganizada em que o pai precisa trazer comida, pedido nas ruas, a criança, geralmente discriminada pela sua cor negra, perambula pelas ruas e acaba se envolvendo com um crime, individual ou organizado. O Estado não consegue suprir as necessidades que o problema exige. Não investe adequadamente em educação, que é a melhor forma de tirá-los da rua. Cria problemas de inserção que acabam se tornando inoperantes, dada a sua burocracia e incapacidade de lidar com os problemas complexos. O resultado disso é que as famílias inteiras vão se desintegrando. Os jovens perdem sua capacidade de integração ao mercado de trabalho e o país afunda, minguado com a baixa formação educacional do trabalhador. Perde investimentos de empresas do exterior e se atrasando como nação atrativa no mercado mundial. A base do problema do trabalho infantil é a miséria e a pobreza, que desemboca na exclusão social e se transformam em símbolos nacionais que envergonham o país, o Brasil, mas todos os países em desenvolvimento, não só o Brasil. Mas um olhar mais atento sobre a questão nos mostra outras causas geradoras de inserção indevida da criança no mercado de trabalho. A principal defendia a ideia de que o trabalho dignificava a criança. Ideia advinda da Revolução Industrial, incrementada significativa com a expansão capitalista. Embora atualmente denúncias de maus tratos e abusos de menores tenham se avolumado a cada dia, através de órgãos de proteção como os conselhos tutelares, que existem em todas as cidades do país, o problema ainda está longe de ser solucionado. Se no século XVIII existiam leis que exigiam um mínimo de escolaridade para as crianças trabalharem, no Brasil atual, a corrupção, a miséria e pouca vontade política impede avanços no caminho da solução para a questão. Quando uma família encontra dificuldades de sobrevivência, as crianças são as primeiras vítimas. O caminho geralmente são a rua, a saída da escola, subempregos e o desenvolvimento de hábitos prejudiciais à carreira profissional da vida adulta. A condição da mulher no mercado de trabalho é outra questão que precisa ser melhor analisada. Ao mesmo tempo que ela passou a ser incorporada ao mercado produtivo, ela tinha uma jornada dupla a ser exercida. A partir do século XI, por se tratar de um período de expansão econômica, a mulher passou a participar definitivamente no mundo do trabalho. Encontrava-se em todos os setores produtivos. Além do têxtil, na área da alimentação, sua presença era mais fortemente marcante, embora não tivesse a mesma autonomia que os homens. O exercício da atividade feminina não era bem visto pelos homens, que censuravam seu acesso às corporações. Era admitida em situações raras e era praticamente impossível que fosse reconhecida como mestra de ofício.
embora não raramente atuasse como se assim fosse. Contratava aprendiz, comprava matéria-prima e vendia o produto por ela elaborado, mas não era reconhecida pelos pares das empresas. E os salários, como não poderiam deixar de ser, tal qual acontecia com as crianças, era sempre mais baixo que o dos homens. No século XX, um dos fenômenos mais marcantes acontecidos foi a presença da mulher no mercado de trabalho, explicado pela combinação de vários fatores sociais, culturais e econômicos. Com o avanço do processo de industrialização, principalmente nos anos 30, ocorreram transformações do setor produtivo, o contínuo processo de urbanização e, a partir dos anos 80, com a visível diminuição da taxa de fecundidade das famílias, possibilitou a inclusão de mulheres no mercado de trabalho. Aliado ao fato de que as mulheres têm maior escolaridade que os homens, estudam mais tempo que os homens e, com base em dados de 2003, era na ordem de 7,3 anos das mulheres contra 6,3 dos homens, com a grande probabilidade de que tenha aumentado essa diferença até os dias atuais. Elas são, na maioria dos cargos, os maiores cargos de professor, cabeleireiras, manicures, funcionárias públicas, serviço de saúde, mas o contingente maior se encontra nos trabalhos domésticos remunerados, além de inúmeros outros setores e até no ramo de informática que elas estão se sobressaindo. Mas mesmo assim, existem obstáculos que precisam ser superados. Com base de 2003, o total das mulheres no mercado de trabalho precário e informal era 13% superior ao dos homens. Enquanto elas representavam 61%, os homens somavam 54% do contingente de vendedores ambulantes, prostitutas, etc., sem qualquer garantia trabalhista. E para a mulher negra, a situação é mais agravante. Elas representam 71% superior à dos homens brancos. Atualmente, no Brasil, ano após ano, a parcela de mulheres no mercado de trabalho tem aumentado, mas a remuneração permanece menor que a masculina. Os menores cargos são quase sempre ocupados pelos homens. Entretanto, o aumento deve-se à crise econômica, que leva as mulheres a buscarem alternativas ao desemprego dos homens. Outro aspecto relevante se relaciona à dupla jornada exercida pela mulher, que quando trabalha fora ainda tem que cuidar da casa, em um trabalho que não é remunerado e não é computado, e ainda não possui valorização social, nem pelas próprias mulheres. O que se conclui com os estudos sobre a situação da mulher no mercado de trabalho é que ocorre uma grande dificuldade de separar a vida familiar da vida laboral, a vida pública da vida privada. Em caso de gravidez, tem que se afastar do trabalho, implicando muitas vezes na perda do emprego e prejuízo na carreira, que fica interrompida por conta do parto e trabalhos com o filho. Se levarmos em conta a importância da mãe e do pai na educação dos filhos, compreende-se que porque muitas mulheres perdem a oportunidade de participar do mercado economicamente ativo. No instante que exigir a decisão de cuidar dos filhos, geralmente são as mães que têm que optar em abandonar o trabalho, às vezes desvalorizando uma carreira já consolidada, em nome do bem-estar dos filhos, principalmente em momentos de crise econômica e social como o Brasil atual, que nunca se sabe o que vai acontecer nos meses seguintes. Outro fator relevante que deve ser levado em conta são os riscos que um adolescente encontra no convívio social, seja na escola ou no convívio com os supostos amigos,
em que as armadilhas são inúmeras e a possibilidade de se desviar do caminho da decência são grandes. Se o pai estiver envolvido nos afazeres trabalhistas fora de casa, são as mães que arcam com a responsabilidade natural de caminhar os filhos para a carreira de trabalho, os estudos e todos os entraves que o jovem encontra pelo caminho da felicidade equilibrada, lustra e consistente que a vida lhe proporcionará. Com o já citado problema social da criança e do adolescente se agravando a cada ano, com o crescimento do comércio e consumo de drogas no mundo e, por extensão, no Brasil, essa faixa etária convive cotidianamente imersa em problemas com a justiça, com as carreiras profissionais que poderiam ser bem administradas, ficam pelo caminho. Muita mão de obra fica desperdiçada por conta disso e, por mais que os órgãos de proteção tentem solucionar o problema, o máximo que conseguem é amenizar com medidas administrativas que apenas maquiam uma triste realidade que não tem volta. O mundo do crime, na maioria das situações, já o captou para o ciclo de negócios que giram em torno das drogas, armas, prostituição e toda sorte de situações dramáticas, que, na maioria das vezes, antes dos 40 anos, se define tragicamente. Pessoas que poderiam participar do mercado de trabalho economicamente ativo, com relações de trabalho dignas, remuneradas, como componentes do sistema engajados e progressistas, contrariando uma lógica perversa da escravidão, por exemplo, insistem em existir, como ainda existe no nosso país. Pessoas que, por ter cor ou etnia diferente da classe dominante, se encontram escravizadas. Fato absolutamente inaceitável, que advém da colonização nos idos do século XVI, período em que a escravidão foi a única alternativa encontrada para solucionar o problema da escassez de mão de obra para a extração do pau-brasil, num primeiro momento, e posteriormente das grandes plantações de cana-de-açúcar, cacau, extração de látex, nas minas, o cultivo do café, etc., que era aceita e incentivada pelos estados e municípios até o século XIX. Os portugueses, quando aportaram no país, onde residiam 5 milhões de indígenas, divididos em centenas de etnias, com costumes e usos diferentes, havia conflitos entre eles, o que é justificável e compreensível, mas isso não atenua o que os indígenas passaram sob o jugo dos portugueses. A América Central foi a região alvo da apropriação das terras dos maias, astecas e inúmeros povos que há séculos habitavam a região. E depois dos espanhóis, os holandeses, os ingleses passaram a demarcar o território achado, na medida que a notícia dos primeiros achamentos socorreu o mundo afora. E em poucos anos, após o ano de 1492, várias nações europeias passaram a se interessar pela nova fonte de riqueza. Mas além das novidades, como as bugigangas, que seriam usadas como moeda de troca com os indígenas, os europeus trouxeram também os vícios e as doenças, que devastaram e eliminaram aldeias inteiras, sem contar a matança promovida com eles. É um intricado processo colonizador. Em relação ao Brasil, os portugueses, logo que aportaram, perceberam que as relações comerciais e produtivas dos indígenas não poderiam acrescentar em grande medida nos lucros que os europeus objetivavam com a invasão. A solução Brasil seria a comercialização de madeira, o pau-brasil, que era útil no tingimento de roupas na Europa. Para isso acontecer, utilizaram a mão de obra indígena para cortar e carregar a madeira até os portos,
de onde partiriam para um velho mundo. Essa mão de obra era feita através do escambo, inclusive fazia a força bruta no escambo dos produtos acabados, como perfumes, espelhos, alimentos e bebidas europeias. Mas sabe-se quem levava vantagem sempre. E o previsto aconteceu, que no começo era na base da troca voluntária, passou a ser executado de forma escravizada, de forma obrigatória. Essa mudança de relação passa a ocorrer oficialmente a partir de 1534, quando o governo da metrópole inicia a sistemática ocupação e colonização do Brasil. Com a decisão de cultivar a cana-de-açúcar no século XVI, houve a necessidade de um trabalho contínuo na lavoura, de tal maneira que, de 1540 a 1620, em torno de 60 anos, a mão de obra utilizada foi a dos índios. E o governo português se valeu de duas formas de regimentar os indígenas para o trabalho. A primeira foi de forma pura e simples, da escravidão direta, e a outra forma foi valendo-se da utilização das ordens religiosas, ou seja, usavam a fé como desculpa para a exploração da mão de obra. Haviam divergências em relação aos métodos utilizados. As ordens religiosas se utilizavam da mão de obra dos indígenas em construções como as reduções, que os protegiam, transformando em bons cidadãos, bons cristãos. Todavia, estavam à mercê das decisões políticas e dos interesses dos governantes, tomadas milhares de quilômetros daqui. Muitas vezes aconteciam revoltas entre elas, pondo em risco todo o processo de domesticação. Essa mudança de estilo perpetrado pelos colonizadores foi absorvido por várias etnias no continente, independente do colonizador, fosse ele português ou espanhol, países essencialmente católicos. O continente inteiro passou por esse processo de catequização, mas não demorou muito para que esse estilo de vida em que os indígenas trabalhavam apenas para o próprio sustento chamar a atenção de exploradores da mão de obra escrava, propriamente dita. Afinal, o trabalho compulsório e intensivo imposto em outras regiões era mais lucrativo para o colonizador. Haja visto que o cultivo de cana-de-açúcar se fazia difícil e o português se negava a fazê-lo. No entanto, essa rigidez disciplinar e a exploração em si lhes era estranha, pois a cultura da cana em nada se assemelhava com o que eles faziam. Esse estranhamento e a dificuldade de adaptação os levou a muitas fugas, revoltas contra os colonizadores. Morriam de doenças características do trabalho forçado e, em muitos casos, entravam em ciclos de melancolia e depressão, chegando a cometer suicídios. A Igreja Católica intervinha junto à coroa portuguesa para evitar a escravidão indígena, mas se demonstrou inútil. Nas missões ou reduções, os jesuítas impunham aos indígenas uma relação de trabalho que poderia ser denominada como semi-servidão, com um estilo próprio. Ao mesmo tempo, não era trabalho livre, nem escravidão, no seu conceito tradicional. Porém, a cultura indígena sofreu muito prejuízo. Haja visto que foi imposta uma nova cultura baseada em novos padrões de valores, que em nada lembrava o padrão que cultuavam há milênios através de um longo processo de adaptação ao meio ambiente. Esse abestamento cultural dos indígenas causado pelos jesuítas, seguindo estereótipos e julgamentos morais completamente estranhos aos índios,
levou a uma defasagem cultural e à marginalização progressiva do processo produtivo das etnias como um todo. Esta mão de obra, subordinada em seguida ao regime escravista dos indígenas, permitiu que os portugueses dessem início à tarefa de reconhecimento do território e explorá-lo economicamente, facilitando a fixação e a subsistência na nova terra. Apesar de um período de muitas dificuldades de convencimento dos indígenas ao inédito sistema, os indígenas deixaram de ser o centro do ciclo escravista por volta de 1558, quando a coroa concedeu legalmente a libertação definitiva em sua colônia. Sem os indígenas, Portugal passou a fazer uso da mão de obra escrava africana, seguindo o exemplo da Inglaterra e de outras nações europeias, mas todas com grandes dificuldades. Os europeus tinham que lidar com dificuldades internas, com as revoltas internas e com uma força de trabalho que passava a se rebelar, reivindicando direitos e salários justos. E a africana, que apresentava sinais de resistência e dificuldade de habitação, desde o próprio transporte feito através de navios em situações horríveis, onde se acotovelavam milhares de africanos ao mesmo tempo, que adoeciam, morriam e os que se salvavam produziam revoltas horríveis que se somavam às dezenas por ano. E no convívio entre explorador e explorado, no qual o segundo era sempre quem perdia a queda de braço, obviamente. O grande negócio que se chamava América atraiu muito mais os europeus, que passaram a negociar com traficantes brasileiros, portugueses, espanhóis, holandeses e uma série de outros aproveitadores europeus, já tarimbados no ofício de traficar e explorar a fragilidade humana. Para os portugueses, nada disso era novidade. Haja vista que desde 1441 eles já capturavam negros na costa africana, do Oceano Atlântico, da África, para usufruto deles próprios na metrópole. Essas nações juntas, estima-se que tenham transferido de 10 a 12 milhões de africanos na condição de escravos para o continente americano entre os séculos XVI e XIX, americano e europeu. Apesar do tratamento desumano, a sociedade escravista do Brasil e das 13 colônias americanas, na América do Norte, naturalmente, não se resumia apenas a senhores e cativos. Havia a prática do aluguel de escravos para a prestação de serviço a terceiros e escravos de ganho. Os senhores permitiu que alguns deles tivessem um ganho por fora, grande negócio, prestando serviço ou vendendo mercadoria. Em troca dessa permissão, recebiam de seus cativos uma quantia fixa por semana, ou até por dia. Afinal, os senhores, ironicamente, eram os donos dos escravos. Podiam negociá-los como mercadoria sua e a seu contento, sem prestar contas a ninguém, naturalmente. Mas a tônica do dia era a humilhação e a submissão aos castigos corporais.
Os negros africanos, sempre que puderam, reagiam ao escravismo, fugindo, assassinando os senhores ou suicidando-se, rebelando-se, como na revolta dos Malês, em Salvador, no Brasil, em 25 de janeiro de 1835. Jamais aceitaram, bem que fizeram, pacificamente, as condições de escravo. Ele foi um bom trabalhador e um mau escravo. Fugas coletivas também aconteciam, com frequência, que não podia deixar de ser, onde se escondiam em lugares de difícil acesso e fundavam pequenas comunidades, os quilombos, que acabavam se tornando a forma mais significativa de luta do negro contra a condição de escravo. Contando com uma organização social, política e econômica própria, se transformavam em pequenos estados. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, além de dezenas de outros Brasil afora, existentes até hoje, inclusive. O sistema escravista brasileiro perdurou até o século XIX, mas com a produção do café necessitava de grande mão de obra, grande volume de mão de obra. Com a proibição do tráfico de escravos, faltavam braços para a lavoura. Então a solução foi a vinda de imigrantes europeus. Na Europa, o avanço do capitalismo alterava as relações sociais, fazendo com que o excedente de trabalhadores se tornasse incômodo para a sociedade. Tanto nos países que cresceram, como países industrializados da Europa, quanto nos países que o capitalismo mudava para sempre as relações produtivas do campo. Houve incentivo de ambas as partes. Aqui, nas cidades, havia muita fome, inclusive, dado o desemprego gerado. Tanto os europeus quanto quem recebiam os imigrantes saíam satisfeitos com o processo de imigração ocorrida no século XIX. Mas o regime de trabalho encontrou obstáculos para a execução. O trabalho de meação, em que o imigrante tinha que doar a metade de toda a produção ao dono no início do ciclo, desagradava aos colonos. Os contratos de compra da terra eram raros e levava muito tempo para a aquisição total. Com exceção dos confins do Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, em que o clima é horrível, a dificuldade de acesso e a comercialização de produtos tornava o preço das terras barateada, as terras do Sudeste brasileiro sempre foram valorizadas. Com isso, o imigrante penou para efetuar a compra e justificar tanto trabalho passado para chegar a esse país imundo. Nas grandes cidades brasileiras, a luta também era muito difícil. Os industriais espertos sempre impunham suas garantias de lucro e exploração perante os trabalhadores vindo de uma situação já complicada. Entre 1889 e 1930, os latifundiários produtores de café no sudeste do Brasil dominaram a política nacional e o faziam com salários de fome para os trabalhadores nativos ou imigrantes da Europa e dessas alturas já vindo de outros países, de outros continentes, como a Ásia, etc. A economia era agrária, portanto, quem dominava a política nacional era a elite cafeira e industriais das grandes cidades, que começava a se desenvolver.
incutiram na mente do povo que, para se recompor moralmente dos erros do passado, era necessário trabalhar, evitar o ócio. Dessa forma, manipulavam como podiam os trabalhadores, com salários modestíssimos. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o Brasil e outros países periféricos foram estimulados a desenvolverem os setores industriais, como a siderurgia, o transporte e o setor energético. Mas como a fonte de renda ainda era baseada na exportação do café, principalmente para os Estados Unidos da América, com o crash da economia americana de 1929, até esse setor foi atingido. Como o Brasil era baseado na exportação do café, naturalmente o país sofreu com isso. Como não havia a regulamentação trabalhista, os trabalhadores sofreram muito com jornadas de até 16 horas por dia. Não eram escravos, mas sofriam como se fosse, em ambientes super insalubres. Mulheres ganhavam menos que os homens, e as crianças menos ainda. Essas condições levaram os trabalhadores a se sindicalizarem e promoverem grandes greves, gerando um clima de absoluta insatisfação com a elite governante. Getúlio Vargas, através de um golpe de Estado, assume o governo brasileiro devido à falência do modelo agrário, com base na exportação de produtos para a Europa e Estados Unidos, principalmente. O Getúlio Vargas criou uma estrutura para a instalação de novas indústrias no país, como a Vale do Rio Doce, Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Siderúrgica Nacional, instalada em Volta Redonda, gerando mais empregos. Para os trabalhadores, seu governo foi importante, pois ele organizou a jornada de trabalho, instituiu o Ministério do Trabalho, criou a Lei da Sindicalização e o salário mínimo em 1940, coisa que não existia até aquelas alturas do campeonato. A sistematização dos benefícios dos trabalhadores ocorreu apenas em maio de 1943. Getúlio Vargas se beneficiou da legislação trabalhista para manter o controle social e político do país, controlando assim a massa de trabalhadores urbanos, principalmente aqueles ligados à crescente industrialização do país. Como era uma das características do governo de Getúlio, as promoções nas estruturas do setor econômico, primeiro houveram investimentos nas indústrias de base, e para acompanhar o processo, fomentou a ideia de mudança na legislação trabalhista, em que os trabalhadores tiveram seus direitos reconhecidos por lei através da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que regulamentou esses direitos, que se estendem até os dias de hoje. As principais deliberações da CLT foram a regulamentação da jornada de trabalho, já citado, passando para 8 horas diárias, o descanso de um dia semanal por semana, coisa que incrivelmente não existia, a regulamentação do trabalho e o salário do menor, que naquelas alturas ainda podia trabalhar. A obrigatoriedade de salário mínimo como base de salário, direito a férias anuais e a obrigatoriedade de registro no carteira de trabalho, fundamental para o trabalhador, além de garantir pensões e aposentadorias. Por outro lado, reprimia qualquer tentativa de organização dos trabalhadores quem estivesse fora do controle do Estado. Os sindicatos pequenos e autônomos foram alvo principal, condicionando os trabalhadores a filiar-se aos sindicatos alinhados,
apelegados, enquadrados com a política governamental controlada pelo governo Getúlio Vargas, sob ameaça de perder os direitos adquiridos com a legislação recém-implementada. Beleza. A inspiração de Getúlio Vargas vinha lá da Itália, do belo Benito Mussolini, no modelo de Estado corporativo. Na sua Carta de Laboro, criada em 1927, ele passou a controlar os sindicatos e manteve afastada a ideia de insurgência, de tendência comunista ou anarquista, que eram muito frequentes e fortes no início do século XX. Além do Brasil, a Turquia e Portugal também adotaram o modelo italiano. Para exemplificar a abrangência da CLT no âmbito de vida do trabalhador brasileiro, podia citar a questão da insalubridade no trabalho, em que as atividades exercidas nessas condições deveriam ser verificadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, e, dada a concordância, poderiam ter continuidade, desde que fossem cumpridas sob condições sanitárias e aceitáveis. Remuneração, nesse momento, ainda não se falava, muito menos incorporação à carteira de trabalho. Isso só foi acontecer muito mais tarde. O dia 1º de maio teve tanta importância que passou a ser comemorado como Dia do Trabalho. A classe trabalhadora passou por um período de relativa valorização durante a década de 40 e 50, até que no início dos anos 60 as coisas começaram a mudar. Em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros e João Goulart deveria assumir a presidência, que era o seu vice, com naturalidade. Mas não fosse a campanha de legalidade organizada pelo gaúcho Leonel Brizola, isso não teria acontecido, e os militares já teriam aplicado o golpe militar, que desde o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, dadas as pressões dos militares, eles já desejavam que tivesse acontecido. João Goulart, no entanto, assumiu. Com as dificuldades de governabilidade imensas, tanto que os conservadores impuseram uma emenda constitucional implantando o parlamentarismo, que diminuía considerável o poder de Jango, o sistema perdurou por 2 anos, em vez dos 4 previstos na medida administrativa. O povo votou em massa, 82%, pedindo a volta do presidencialismo, em 1963. Para que as reformas de base, reforma agrária e muitas outras medidas de proteção ao povo fossem realizadas a contento. Mas as medidas, naturalmente, desinteressavam a elite brasileira e grupos econômicos estrangeiros, que detinham grande parte do capital inicial, do capital nacional. O resultado disso foi o esfacelamento do governo, uma paralisação do governo, que tanto se sabe como funciona. Pressionado por inflação galopante e uma crise constitucional de grande porte, a queda foi iminente. A derrocada final ocorreu em 31 de março de 1964, com o golpe civil-militar, que alguns até hoje ainda consideram, julgam como se tivesse havido uma revolução e não um golpe militar. A classe trabalhadora e o movimento trabalhista se viram prejudicados por longos 21 anos de ditadura, que só se encerraria em 1985. Com o país envolto numa situação caótica, inflação nas alturas, milhões de desempregados e o nível de esperança muito baixo. A volta da democracia não significou eleições diretas para presidente,
já que o comando do Congresso estava na mão de deputados muito comprometidos com a conjuntura política de direita. As eleições só aconteceriam em 1989, com a disputa do segundo turno entre o representante da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, e o representante da elite conservadora de direita, Fernando Collor de Mello. Venceu Fernando Collor de Mello, um neoliberalista convicto, apoiado pela Rede Globo e mais uns conglomerados de puxa-sacos, para mais 2 anos de corrupção e desgoverno. Itamar Franco assumiu, como era seu vice, assumiu em 1992, com a queda, com o impeachment de Fernando Collor de Mello. Os anos 80 foram marcados pelo advento do neoliberalismo, que se estendeu até os dias atuais, embora a sociedade esteja dando sinais de recuo. Depois dos governos militares, o governo brasileiro continuou sofrendo com as medidas liberalizantes dos governos brasileiros, já na fase democrática. José Sarney, o Collor de Mello, o Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Para sobreviver à crise pela perda gradativa de salário, o trabalhador manteve-se no mercado informal ou em relações flexíveis de trabalho em condições degradantes. O neoliberalismo cobrou sua conta ao Brasil e ao mundo inteiro que havia aderido ao modelo de abertura ao capital estrangeiro. Intensificou o avanço científico, tecnológico, a serviço do capital, dificultou a sobrevivência de pequenas e médias empresas, manteve a acumulação e capital na mão de poucos e grandes empresas multinacionais, promoveu a privatização de empresas estatais para fornecer setores de investimentos oriundos da função social do Estado à iniciativa privada. Desregulamentou a legislação trabalhista e do trabalhador e promoveu a eliminação das barreiras alfandegárias nacionais, incentivando a globalização dos mercados de consumo, um transparente favorecimento para grandes potências, naturalmente. O resultado foi um elevado crescimento do desemprego para os jovens, cônjuges e trabalhadores com menor nível de instrução e até para os mais qualificados. Verificou-se também grande concentração de trabalhadores na base da pirâmide do mercado de trabalho, onde cerca de 80% deles ganhavam até 5 salários mínimos, 80%. A estabilidade econômica só viria no governo de Itamar Franco, por incrível que pareça, com o Plano Real, uma reforma econômica neoliberal realizada no país entre setembro de 1993, quando foi lançado o Cruzeiro Real, e o julho de 94, quando foi lançado definitivamente o real como moeda oficial para conter a hiperinflação. Foi coordenado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e obteve sucesso. Haja vista que desde então a inflação passou a oscilar em torno de 6%, pelo menos nos primeiros 4 anos, causando um pouco de sossego ao povo sofrido, pois aumentou o poder aquisitivo da população, que pôde consumir e produzir bens e serviços. Com o sucesso do plano, Fernando Henrique foi eleito presidente em 1994, que foi marcado pela implantação definitiva do neoliberalismo do Brasil.
privatizando empresas estatais. Em 1998, ele foi reeleito, dando continuidade ao processo, atraindo investimentos com a aplicação de juros altos, resultando em diminuição do investimento na produção, com a atração de investimentos estrangeiros baseado em aplicações financeiras. Acabou com isso gerando desemprego. Descontente com a situação, em 2002 o povo elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Seus 2 mandatos, que duraram de 2003 até 2011, foi marcado por um intenso crescimento econômico no país e gerando o pleno emprego, situação de pleno emprego. O controle da inflação e a garantia da estabilidade do real foram a bandeira principal de seu governo. Houve um crescimento beneficiado com o crescimento da China. O crescimento do PIB no Brasil foi na ordem de 4% ao ano em média. A China importava muito petróleo, minério de ferro e soja do Brasil. Com o sucesso de Lula, ele conseguiu eleger Dilma Rousseff em 2011 até 2014, dando continuidade aos programas de assistência social, como os Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros, sendo reeleita em 2014, até sofrer um impeachment em 2016. Por conta da crise econômica mundial e acusações de corrupção em seu governo, ela foi retirada do poder. No lugar dela, assumiu seu vice, o paulista Michel Temer. A primeira medida que foi anunciada foi o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, impondo a diminuição da aplicação de recursos públicos em áreas fundamentais como a saúde e a educação. Bela ideia. Em 1 de janeiro de 2018, encerrou seu governo de Michel Temer, sucedido pelo militar reformado Jair Bolsonaro, defendendo uma ultrapassada bandeira anticomunista, contando com um grande número de ministros militares, aplicou medidas antissociais. Seu ministro da Economia defendia o livre mercado e uma agenda de privatizações estatais em diversas áreas fundamentais. Defendia uma reforma trabalhista baseada no interesse dos empresários, através da flexibilização dos direitos, que se concretizou em 2017, com mudanças significativas na CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que tanto apoiaram os trabalhadores, alterando uma série de direitos conquistados através de muita luta. Dentre elas estava a mudança na jornada de trabalho, férias, compensação de horas extras e no próprio salário. Outra mudança realizada foi a possibilidade de novas modalidades de trabalho, o remoto e o trabalho intermitente, que permite que as empresas contratem um colaborador para realizar trabalhos esporádicos de acordo com a demanda. Perfeito. As medidas foram inúteis no tocante ao trabalhador, nem a eles. Não gerou mais emprego, jogou muita gente ao mercado informal, o desemprego oficial aumentou muito e fragilizou ainda mais a condição de vida do trabalhador. Em novembro de 2019, para completar o drama, foi aprovada a reforma da Previdência,
que mudou quase tudo em matéria de aposentadorias e pensões dos brasileiros. Acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, dificultou em muito a possibilidade de conseguir a aposentadoria especial, aumentou o tempo diminuindo o valor, criou uma idade mínima para se aposentar, aumentando em todas as situações, mudou a fórmula de cálculo para a obtenção do benefício. O benefício por incapacidade, por exemplo, sofreu alteração na sua forma de cálculo. A pensão por morte, idem, sofreu alteração nas cotas criadas, condicionando o valor ao número de dependentes. Por exemplo, houve uma cláusula específica para os funcionários públicos, e inúmeras outras novidades que precarizaram e muito a vida do funcionário público brasileiro e do privado. Os menos prejudicados foram os trabalhadores dos setores militares, que tiveram a vida facilitada com o governo ultradireitista de Jair Bolsonaro, que governará até 2022, ainda tendo a possibilidade de dar continuidade à sua política antipopular, que pregou na campanha, se caracterizando pela pregação contra os direitos sociais, de cunho racista e preconceituoso, a despeito de toda a discussão que acontecia no Brasil e no mundo desde os anos 60, que condena toda e qualquer posicionamento contra os negros, indígenas ou qualquer outra etnia prejudicada por séculos de exclusão. Outra medida de suma importância foi a negação da vacina, seu contrariamento com relação à vacina contra o Covid-19, dificultando em muito o processo de cura, levando o país à verdadeira calamidade pública e sanitária, além de outras medidas de suma importância negativa.